E aí galera, beleza? É nóis, tamo junto. Olha aí, vamos dar continuidade aqui às nossas curiosidades. E a nossa curiosidade hoje é sobre o Antigo Egito, mais especificamente sobre um gênio do Antigo Egito. Nós estamos falando de Imhotep, o cara que foi considerado um gênio do Antigo Egito, um cara muito além do seu tempo. Mas antes disso, cara, você sabe o que é caduceu? Você já ouviu falar? O que é caduceu? O que são princípios herméticos? Princípios herméticos. Cara. E qual é a pirâmide mais antiga do Egito? Tudo isso você vai ficar sabendo, é só assistir no nosso vídeo até o final. E outra, clique no coraçãozinho aí, deixe seu like, siga a gente aí você vai ficar sabendo muito mais curiosidades, ok? Vamos lá, cara, Imhotep, cara, foi um cara que viveu no Antigo Egito em 2700 a 2800 antes de Cristo. Isso foi no século 27 antes de Cristo. E ele foi o primeiro ministro vizir e também chanceler do faraó Djoser, da terceira dinastia, lá atrás. E também foi o primeiro sumo sacerdote da escola de mistérios. Eu já falei dessa escola de mistérios em alguns vídeos atrás aí. Quem segue a gente sabe o que eu estou falando. E ele foi o mestre do conhecimento, cara. Ele ensinou a escrita hieroglífica e também produziu vários textos em pedras, criando os primeiros textos religiosos de que se tem notícia. Ele escreveu em pedra. E ele é considerado, vai vendo, ele é considerado o primeiro engenheiro, o primeiro arquiteto, físico, filósofo, músico, astrônomo e médico da história. O cara não era fraco não, né, cara? Na parte da medicina, cara, os gregos chamavam ele de Esculápio, comparando ele ao deus grego da mitologia, que era o deus da cura, Esculápio. Então ele comparava o Imhotep com o deus grego da mitologia. Foi um dos primeiros médicos de que se tem história. É considerado o pai da medicina. E ele introduziu a ideia de energia vital e também do alinhamento dos chakras. Foi aí que apareceu o caduceu. O caduceu hoje em dia, vocês já viram aquele símbolo que os médicos têm, né, nos jalecos, assim, aquele símbolo de duas cobras? Aquele é o caduceu. Tá? A pessoal da contabilidade também usa como símbolo. Só que é o seguinte, foi o primeiro instrumento médico, foi a primeira ferramenta que Imhotep criou. E era uma ferramenta de poder de Imhotep. Com ela ele media a quantidade de energia vital que um ser humano produzia no seu interior. E dessa maneira ele sabia qual dos centros energéticos ou chakras utilizar para resolver, né, onde existiam desequilíbrios celulares eletromagnéticos. Ele curava elevando a frequência vibratória da aura da pessoa. E com isso restabelecia o equilíbrio dos chakras, permitindo que voltasse a fornecer a energia necessária para o órgão afetado. A causa de todas as doenças era a baixa frequência energética. Além disso, ele também utilizava chás e ervas como complemento para a cura do doente. Foi por isso que ele foi considerado o primeiro médico. E o caduceu, cara, ele tem duas serpentes, certo? Que se cruzam sobre 7 chakras. Os 7 chakras são os 7 centros nervosos da coluna vertebral, que captam e distribuem a energia. E eles simbolizam as duas polaridades de carga elétrica e movimentos opostos, que dão lugar ao universo dual. E em seu centro tem no centro, né, onde se cruzam as cobras, né, as serpentes, tem uma coluna formada por pares de partículas com cargas opostas, que se neutralizam e equilibram. Esse é o caduceu, certo? Para quem não sabia. Agora Imhotep, cara, ele foi considerado pelos egípcios na época um semideus. Tanto é
que 50 anos após a sua morte, o faraó Miquerinos mandou construir um templo, cara, em homenagem a Imhotep, que se tornou um lugar de peregrinação, se tornou um lugar sagrado, um lugar de curas milagrosas. Os seus textos e ensinamentos passaram de geração em geração, secretamente. Foram de geração durante milênios, secretamente durante milênios. E são a base do conhecimento do agnóstico, do Templários, do Illuminati, do Rosa Cruz e dos maçons. Os gregos chamavam de princípios herméticos. Esses são os princípios herméticos. São um conjunto de 7 leis universais que explicam o universo e as conexões entre as coisas. São atribuídos a Hermes Trismegisto. Hermes Trismegisto é uma entidade que combina o deus grego Hermes com o deus egípcio Tote. Então era Hermes Trismegisto. E os princípios herméticos são mentalismo, o universo é mental e tudo que criamos com a mente existe. Correspondência, o que está em cima é como o que está embaixo e vice-versa. Vibração, nada está parado, tudo se movimenta e vibra. Polaridade, certo? Tudo tem 2 lados, tudo tem polos e os opostos são idênticos por natureza. Tudo tem ritmo, tudo flui para fora, para dentro e tem suas marés. O mentalismo, certo? Mentalismo não, mentalismo eu já falei. Causa e efeito. Causa e efeito, toda causa tem seu efeito e todo efeito tem sua causa, certo? E gênero, tudo tem seu princípio masculino e tudo tem seu princípio feminino. À primeira vista, falando disso, que são 7, você vai falar assim, pô, isso é, né, coisinha boba. Mas os princípios herméticos são ferramentas práticas para uma vida consistente e empoderada. A aplicação desses princípios, cara, pode promover autoconhecimento e harmonia. Aí, cara, Imhotep. Os conhecimentos herméticos eu já passei. Vamos voltar a falar de Imhotep. Também foi chamado pelos gregos de Hermes Trismegistus. Cada nome. Perdão. O 3 vezes grande. Tá vendo? Hermes Trismegistus. O 3 vezes grande. Pelos seus feitos em filosofia, física e a revelação da base do universo. Ele deixou os primeiros mapas da constelação e demonstrou o seu conhecimento dos equinócios, cara, ao usar as mudanças de era para determinadas etapas da revelação para o desenvolvimento espiritual da civilização egípcia. Além de vários papiros, textos atribuídos a Imhotep, um deles, o Cabalion, fala dos 7 princípios fundamentais do universo. No texto, ele afirma que o universo existe na mente de Deus, que cada homem é único com o seu pensamento, com a capacidade de pensar individualmente, e que a realidade é um grande sistema onde todas as coisas têm consciência e estão interligados. Ele planejou, cara, isso, né, agora vamos voltar a falar de Imhotep. Ele planejou, projetou e supervisionou, cara, a construção de Saqqara. Saqqara, muita gente fala que é uma cidade misteriosa, cidade mística. Saqqara não é uma cidade. Saqqara, cara, é uma necrópole. Quem construiu foi Imhotep, mandada por Djoser, que era
onde o faraó Djoser queria ser enterrado. E foi ele que construiu Saqqara. E dentro de Saqqara, ele construiu a pirâmide de Djoser. A pirâmide de Djoser, cara, é o primeiro edifício de pedra no mundo. Foi o primeiro a usar coluna na arquitetura. É a mais antiga pirâmide do mundo, construída no século 27. Foi erguida para sepultar o faraó Djoser numa necrópole de Saqqara, próximo a Mênfis, no Egito. Então, a pirâmide mais antiga é de Djoser, no século do 27 a.C. E é também conhecida como uma pirâmide escalonada, que isso eu vou explicar em outra oportunidade. É uma estrutura de pedra mais antiga conhecida, e é o edifício central. A pirâmide é um edifício central de um complexo mortuário, né? E ela tem mais de 62 metros, 62 metros e meio, mais ou menos. E ela marcou a era das pirâmides no Egito. Começou a aparecer pirâmides, né, meu? Revolucionou a arquitetura da época. Vai vendo, o cara, Imhotep era louco, né, meu? E Saqqara, cara, é uma prova do brilho arquitetônico e das profundas práticas culturais e religiosas do Egito, graças ao sumo sacerdote Imhotep, certo? E Imhotep, cara, significa em egípcio aquele que vem em paz. Esse era Imhotep. Valeu? Um abraço, até mais.